Olá, bem-vindos! Sou o professor Eduardo Ascensão e vou explicar a unidade letiva 1 de Moral, intitulada As Origens. O que é que vamos aprender nesta unidade? Pois vamos aprender sobre as origens na perspectiva científica. Vamos estudar também uma leitura simbólica das origens. Vamos, em terceiro momento, a ver as origens na perspectiva bíblica. Em quarto lugar, vamos ver fé ou ciência. E, finalmente, vamos ver como a criação é um acontecimento inacabado. Vamos, portanto, ver tudo isto em diferentes partes. Vamos lá. Iniciamos a primeira parte da unidade letiva número 1, as origens, com o tema As origens na perspectiva científica. Nesta primeira unidade letiva das origens, vamos abordar questões que o homem, ao longo da história da humanidade, se tem feito, ok? Perguntas como surgiu o universo, por que é que existe a vida, como é que ela surgiu e se desenvolveu. São questões que vamos abordar de diversos aspectos, de diversas perspectivas. Neste primeiro momento, vamos ver então a perspectiva científica. Então, quando nós falamos sobre a origem do universo, a origem da vida, a origem da humanidade, vamos ver que os cientistas han tentado responder a estas questões. Quando se originou o universo, okay? Como se originou. E os cientistas sempre vão a partir dos dados, quer dizer, daquelas coisas, aqueles fatos que são verificáveis, que se podem medir, que se podem pensar, que se podem comprovar, ok? Isso é um elemento básico da ciência. Então, os cientistas han tentado explicar e dar respostas a estas duas questões fundamentais, ao quando e ao como. São duas perguntas que são próprias das ciências. Perguntar quando surgiu o universo, e não só quando no tempo, senão como foi o processo, qual foi o fenômeno que ocasionou que aparecesse tudo isto que nós estamos a ver. Então, neste caso, os que aparecem aqui dentro do campo da ciência são sobretudo os astrônomos, que ao longo da humanidade, da nossa história, han estado a estudar as galáxias, as estrelas. Um cientista que acercou-se a uma explicação, a falar sobre a origem do universo, foi o cientista chamado Edwin Hubble. Ele escreveu uma lei que tem precisamente o nome, que é a Lei de Hubble. O que é que Hubble observou? No ano de 1929, Hubble, observando as galáxias, percebeu que cada uma destas galáxias estavam afastando-se uma das outras. Observando uma galáxia, viu que ela estava se afastando uma da outra, observando elas em diferentes momentos de tempo. Mas percebeu que não só se afastavam entre si, sino que cada vez elas estavam mais distantes umas das outras. O que foi que fez pensar a este cientista que, se assim fôssemos de forma regressiva, chegaria a uma altura em que todas as galáxias estariam todas juntas em um único ponto central, todas concentradas. Esta é a teoria de Hubble, que dizia resumidamente, mais ou menos no seguinte, que a velocidade do afastamento das galáxias é proporcional ao próprio afastamento. Depois vai aparecer também outro cientista outra teoria, que é a teoria do Albert Einstein, que é anterior a Edwin Hubble, mas a teoria da relatividade do Albert Einstein, que falava sobre os conceitos de matéria e energia, dizia que a matéria poderia ser convertida em energia e vice-versa. Energia em matéria, matéria em energia. A fusão destas teorias veio a dar a explicação de que o universo, no momento, esteve num ponto todo concentrado, mas aquela energia concentrada num só lugar explode e se expande em todo o espaço. É o chamado Big Bang, grande explosão. Mas não quero ser eu a explicar, vou convidar-vos a ver o seguinte vídeo que explica
em poucos segundos, com imagens, isto que estou a dizer-vos. Muito bem. Então, o universo. As duas questões, lembrem-se sempre, as duas questões das ciências, quando e como. Quando então vai surgir o universo? Mais ou menos há cerca de 16 mil milhões de anos. E como é que surge? Pois a explicação que os cientistas dão é precisamente essa grande explosão inicial, o Big Bang. Atenção, isto é uma teoria científica que então explica como se originou, quando e como se originou o universo. Ok, isto é o universo, mas falta explicar a vida. Como é que vai surgir a vida? Então, os cientistas pensam que as primeiras formas de existência vital apareceram devido a uma série de reações químicas. Quer dizer, eles deram origem a organismos muito simples que depois evoluíram e se tornaram complexos e diferenciados, originando assim todas as espécies. Então, uma das explicações é precisamente que depois do Big Bang, a expansão do universo, aquela rocha grande que era o planeta Terra, ela foi também atingida por toda uma série de elementos químicos que foi permitindo que na superfície do nosso planeta surgissem todas estas reações químicas que deram origem à existência da vida. E atenção, primeiro de formas muito unicelulares, séries unicelulares, que depois foram se fazendo cada vez mais complexas até ter séries pluricelulares muito mais complexos até chegar a outro tipo de vidas. Mas novamente, vamos ver o seguinte vídeo que permite-nos ver isto que estou a dizer-vos. Quando surge a vida? Pois a vida aparece, surge, é o cálculo que se faz há 4 mil milhões de anos na Terra. Estamos a falar da aparição da vida na Terra, ok? Como apareceu? A explicação dada pelos cientistas é que foi através das reações químicas que deram origem a organismos simples. E estes organismos simples foram ficando cada vez mais complexos, mais elaborados, e é o que deu origem à aparição da espécie humana. A teoria cientista que vai explicar como é que aparece o ser humano é a chamada teoria da evolução das espécies, onde Lamarck, Charles Darwin, entre outros, falam-nos de que a evolução nesse processo, os organismos foram diferenciando e deram origem a diversas espécies. Nesse processo de diferenciação, só os indivíduos que tinham características mais vantajosas foram os que sobreviviam. E foi assim, dessa forma, que através de processos de diferenciação e de seleção natural, que os seres vivos evoluíram até aparecer o que nós conhecemos como o homem. Nós vemos ali nessa imagem, seguramente já vocês têm visto isto e vão ver isto nas outras disciplinas, como o ser humano vai evoluir a partir de um homínido, ok? Mas eu vou colocar-vos a seguir um vídeo que permite-nos ver e compreender o que é que significa esta questão da evolução das espécies e como então o ser humano vai aparecer neste processo. O vídeo que vai a seguir é da Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. Nós, os fantásticos seres vivos. Uma breve história sobre a evolução. O nosso planeta é um local muito especial, com uma grande diversidade de seres vivos. Animais, plantas, fungos como os cogumelos, bactérias. Mas será que todos os seres vivos são assim tão diferentes? Pensa num cão, num elefante, num porco-espinho e num urso. À primeira vista são muito diferentes, no tamanho, na cor do pelo. O elefante tem uma tromba, o porco-espinho tem espinhos e o urso tem garras. Mas se os virmos por dentro, reparamos como afinal até são parecidos. Por exemplo, todos têm um esqueleto e o esqueleto é feito de ossos iguais com funções iguais no corpo. A cabeça onde estão os olhos e a boca, patas para andar e costelas a proteger os órgãos. Até nós, se nos pusermos de gatas, ficamos parecidos com eles. Só não temos a cauda, nem as presas do elefante, claro. Estas semelhanças acontecem porque estes animais são como que da mesma família.
como se fossem primos, mais ou menos afastados. Mas se agora olharmos para um cão e um sapo ou um pássaro, já vemos mais diferenças. Por exemplo, o comprimento das patas e das costelas varia, e os pássaros têm um bico. Mas a função destes ossos continua a ser a mesma, mesmo com tamanhos e aspecto diferentes. O cão, o sapo e o pássaro continuam a ser aparentados, mas são primos bem mais afastados do que o cão, o elefante, o porco-espinho e o urso. Na verdade, todos os animais são como que uma grande família. Mas não te confundas. Isso não quer dizer que uns são filhos dos outros. Se calhar já ouviste dizer que os homens descendem dos macacos atuais. Isso não é verdade. O que é verdade é que os homens e os macacos atuais partilham um antepassado comum que viveu na Terra há muitos, muitos anos atrás. Mais uma vez, como se fossem primos. Ora, tu não descendes dos teus primos, mas tens em comum com eles alguns avós, bisavós, trisavós e os avós dos avós dos avós. Mas queres saber o que é mais engraçado? É que nós e os outros animais também somos parentes das plantas, dos cogumelos e até das bactérias. Na verdade, somos parentes de todos os seres vivos que existem ou já existiram. Ok, não temos semelhanças visíveis a olho nu com todos eles. Mas por dentro, na maneira como funcionamos, os cientistas descobriram que temos muitas coisas parecidas. Repara bem, todos os seres vivos alimentam-se, respiram, reproduzem-se, nascem e morrem. Podemos pensar em todos os seres vivos como fazendo parte da grande árvore da vida. Imagina uma árvore. Uma pequena semente germina e, à medida que vai crescendo, vai formando novos ramos. Quando adulta, a árvore tem vários ramos, mas o tronco é um só. No caso da árvore da vida, o tronco é como um antepassado único, de onde saem ramos com diferentes seres vivos. As bactérias estão num ramo, as plantas, noutro, os fungos, como os cogumelos, noutro, e os animais, ainda noutro. E dentro de cada um destes ramos, há mais ramos, e por aí fora. Tal como acontece com uma árvore quando está a crescer, em que os ramos vão aparecendo em alturas diferentes, o mesmo se passa com os seres vivos. Primeiro surgiram uns, depois outros, depois outros. Tudo a partir de um antepassado único. Sabes que numa árvore há ramos que se vão partindo ou morrendo, por exemplo, quando são atingidos por um relâmpago ou uma doença. Também na árvore da vida há famílias inteiras de seres vivos que desaparecem por causas naturais. Foi o que aconteceu com os dinossauros e a muitas outras espécies de animais e plantas que deixaram de existir. Os seres vivos que estão no mesmo ramo da árvore da vida são parecidos. Por exemplo, nós, os nossos avós, os nossos bisavós, trisavós. Mas quando esse ramo se divide em dois, os seres em cada novo ramo são diferentes. Queres saber como isso acontece? Imagina um grupo de pássaros todos mais ou menos iguais que se alimentam de sementes. Os filhos que vão nascendo são parecidos com eles, tal como nós somos parecidos com os nossos pais, mas não somos fotocópias. Ou seja, cada pássaro que nasce é único e diferente dos outros. Normalmente, as diferenças são pequenas, mas pode acontecer que surjam diferenças maiores. Por exemplo, nascerem pássaros com um bico mais comprido e fino. Neste caso, vão ter mais dificuldades em comer as sementes do que os pássaros com bico mais curto e forte. Agora imagina que alguns pássaros voam para uma ilha onde só existem insetos para comer. Os pássaros que tiverem um bico mais longo conseguem apanhar mais insetos do que os pássaros com bico curto, ou seja, estão mais bem adaptados à ilha. Assim, vai ser mais fácil para os pássaros com bico longo sobreviver e ter filhos. Os que nascerem com bicos longos também vão sobreviver melhor e ter mais filhos. É como se fossem escolhidos ou selecionados para constituir família. Ao fim de muitos anos, em muitos netos, bisnetos e trinetos, há mais indivíduos com o bico longo do que com o bico curto. Se juntarmos a estas alterações no tamanho do bico outras que possam surgir e serem transmitidas de pais para filhos, ao fim de muito tempo temos duas espécies de pássaros diferentes. Foi através deste processo, a que chamamos evolução, que apareceu a enorme variedade e diversidade de espécies de seres vivos que existem hoje ou já existiram. E por que é que não vemos espécies de animais novas a aparecer? Porque tudo isto leva tempo. Muito, muito tempo. Vamos fazer um jogo para percebermos melhor. Estica os braços o mais que puderes. Imagina que os teus braços esticados representam o tempo. Na ponta dos dedos da mão esquerda surgiu o nosso planeta.
No cotovelo desse braço estão as formas de vida mais antigas que os cientistas descobriram. No pulso do teu braço direito surgiu grande parte da diversidade da vida com o aparecimento de muitas espécies novas. Os primeiros dinossauros apareceram nos nós da tua mão direita e a sua grande extinção aconteceu na falangeta. E sabes onde apareceu a espécie humana? No pó das unhas que cai quando as limas, há 200 mil anos. Perguntas tu, mas o que interessa saber isso tudo se aconteceu há tanto tempo que nem consigo imaginar? Repara que a evolução não é uma coisa do passado. Acontece ainda hoje e continuará pelo futuro afora. Consegues imaginar como serão os animais que viverão no planeta Terra daqui a 1 milhão de anos? Saber como os seres vivos evoluem a partir de outros ajuda-nos, por exemplo, a preservar animais em risco de extinção. Mas há outra razão. A árvore da vida mostra-nos que, apesar das diferenças que existem, todos os seres vivos são parecidos e aproveitaram o que os seus antepassados tinham, que funcionava bem. É por isso que muitas descobertas feitas noutros seres vivos, mesmo nos mais simples, são úteis para perceber melhor como nós, os humanos, funcionamos. Não te esqueças, todos diferentes, mas muito iguais. E como os cientistas procuram as respostas sempre ao quando e ao como, o quando é que aparece a espécie humana no nosso planeta, os paleontólogos, a partir dos fósseis que foram encontrando e estudando, estabelecem que o ser humano apareceu há cerca de 5 milhões de anos. Ia dizer 5 mil, não. 5 milhões de anos. Olhem que interessante como é a evolução da aparição, desde o universo até a aparição da vida, até que chega a aparição do ser humano. São milhões e milhões de anos até aparecer. E como então é que o ser humano, a vida humana aparece, a espécie humana, é precisamente através deste processo de passar da vida, ok? Os organismos simples se desenvolveram-se e diferenciaram-se, dando origem a todas as espécies de vida, entre elas a espécie da vida humana. Vamos então, finalizamos assim esta primeira parte da perspectiva científica, como precisamente através das ciências se explica que o universo surge, a vida aparece e nela o ser humano.